O primeiro ES Brasil Debate deste ano marcou a comemoração dos 10 anos da revista ES Brasil e trouxe como tema Portos, as perspectivas da atividade portuária no Espírito Santo. Fruto de uma parceria entre a revista ES Brasil, a Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima, FENAMAR, e o Sindicato das Agências de Navegação do Espírito Santo, Sindamares, o evento garantiu uma rica discussão e contou com a presença de 400 pessoas, entre empresários, autoridades portuárias e estudantes. Os debatedores destacaram a importância do evento. A grande importância, entre todos os aspectos que serão discutidos e debatidos aqui, está em trazer uma consciência sobre portos à nossa população de uma forma geral. As pessoas começarem a chegar ao porto como uma grande indústria que gera trabalho, gera emprego, gera renda e gera uma grandeza econômica para o Estado e também para o país. Então, um dos grandes benefícios, além dos temas que serão discutidos aqui, é exatamente esse. As pessoas compreenderem que a atividade portuária é importante para o país e para o porto não ser visto apenas como um lugar de tráfico de drogas, contrabando e prostituição, mas ser visto como um lugar de trabalho e de geração de riqueza. Nós temos um ramo muito grande de portos, de gama de portos, de minério, de granel, de carga geral. E nossos agentes hoje, nossas agências de navegação, elas estão sofrendo um pouco. Não agora que deu uma melhorada no câmbio, então nós temos gradativamente retornando os valores, mas em consequência disso diminui-se a importação e a exportação ainda não se tornou suficientemente grande para melhorar os valores a receber para os agentes marítimos. Nós temos sempre que perseverar na busca de recursos. Para isso nós temos que ter bons projetos, boas propostas, termos alianças bem estruturadas com os outros estados, até porque o esforço de melhoria da nossa infraestrutura e da nossa logística, dos nossos portos, não é um esforço que beneficia só o Espírito Santo, ele beneficia o Brasil. O Espírito Santo tem uma importância muito grande para o comércio internacional, nós somos um estado exportador, que contribuímos com a balança comercial brasileira e, portanto, nós entendemos que essa articulação é uma articulação importante para o Estado, mas também para o Brasil. E nós temos que ter a capacidade de mostrar isso ao governo federal e perseverar na busca desses investimentos. Mais uma edição do ES Brasil Debate, né? Primeiro evento dos 10 anos da revista ES Brasil. Muita alegria que a gente vê aqui entusiastas do nosso projeto, desde o Valdemar, passando pelo Marcos Guerra, pessoas que têm nos apoiado para que esse projeto se consolide e a revista seja uma referência de economia e da abordagem de negócios, né? Vou ser breve, até para não tomar tempo. Só quero fazer 2 agradecimentos em especial aqui. A FENAMAR, né, na figura de seu presidente, que não emprestou, não minimizou nenhum esforço para que isso aqui acontecesse. Ele está indo para o Panamá amanhã, vai dormir umas 2 horas só essa noite, né, e está aqui conosco, né, e ao nosso querido Bonelli, né, que também não envidou esforços para que pudéssemos realizar esse evento. A Codesa, é claro, né, que tem nos apoiado, a ArcelorMittal, e a todos aqueles que tornam possível a realização desse evento. A saudação de abertura do ES Brasil Debate foi feita pelo comandante da Capitania dos Portos do Espírito Santo, Marcos Aurélio de Arruda. Os 35 bilhões de dólares que Minas Gerais exportou em 2014, 7,43 bilhões saiu pelos portos do Espírito Santo. O Complexo Portuário Capixaba é um dos mais eficientes do país e um dos maiores da América Latina. Uma estrutura responsável por 45% do PIB capixaba. No entanto, há sérios gargalos que precisam ser debatidos e solucionados. Entre eles, a falta de terminais portuários, altas multas de navios em espera nos portos, más condições de conservação das rodovias, burocracia na liberação de cargas e fretes inflacionados. Confira agora um resumo do debate mediado pelo presidente da FENAMAR, Valdemar Rocha Júnior, que abordou todas essas questões.
a participação do Espírito Santo no comércio exterior brasileiro limita-se a menos de 10% das exportações e apenas 5% das importações. Que fatores impedem que o Estado conquiste uma fatia maior desse mercado? Boa noite. Realmente, a participação do Espírito Santo, ela, particularmente, ela não é pequena, não, viu? No Espírito Santo, ano passado, foi movimentado 170 milhões de cargas, evidentemente, puxado pelo minério, né? Tanto de tubarão como ubu, mas a participação do Espírito Santo no comércio exterior é devido à pequena capacidade que nós temos nas instalações portuárias do porto público. Nós sabemos que precisamos evoluir muito para poder ter competitividade. Então, os nossos portos têm limitações, como toda a comunidade portuária sabe, que é a capacidade de navios entrar no nosso porto. Hoje é 242 metros de comprimento, 32 de boca. Isso limita bastante a nossa participação na movimentação portuária a nível nacional. Os navios de maior porte que os armadores estão trazendo, eles passam direto, vão para os portos do Rio e de Santos, dificultando muito o transporte, principalmente do setor de container, que é o mais criticado, que os navios hoje já estão chegando na faixa de seus 360 metros, ao passo que o nosso limite é 242 metros. E nós desenvolvemos um projeto aí, que é o projeto do Porto de Águas Profundo, assim como o Estado também está desenvolvendo o projeto de Porto Central, onde que nós sabemos que precisamos melhorar a nossa instalação para poder competir melhor com a movimentação de carga. José Eduardo, por favor. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite de estar participando aqui com vocês. Eu gostaria de comentar, acrescentando alguns pontos em relação à fala dos meus colegas que me antecederam. Em primeiro lugar, reforçando o que foi dito, né? Nós temos tido uma dificuldade muito grande de investimentos públicos e privados, né? Investimentos públicos pelo nosso modelo de centralização de recursos no governo central, que cria uma dificuldade enorme de realização de obras no tempo que é necessário para as coisas acontecerem, aliado a uma legislação também muito atrasada, que precisa ser modernizada no Brasil, para que permita, com transparência, com segurança, fazer obras de forma mais rápida. O tempo, na questão da competitividade, ele é fundamental. E investimentos privados, além dos públicos. Os investimentos privados ficaram inibidos muito tempo por conta de uma legislação muito restritiva, né? E nós entendemos que teve avanços nos últimos anos. Nós precisamos agora saber conciliar investimentos públicos e investimentos privados para enfrentar esse nosso desafio em relação à questão portuária. Outros estados brasileiros avançaram mais do que nós, né? Embora o Espírito Santo tenha uma representatividade muito grande na pauta de comércio exterior do Brasil, nós estamos muito aquém daquilo que nós podemos ser. O Espírito Santo pode ser muito mais do que é hoje. Nós temos uma posição geográfica privilegiadíssima, nós estamos no meio da costa brasileira, entre o sul e o sudeste, que são mercados riquíssimos, nordeste, que é um mercado emergente, e distantes e próximos também, em linha reta, do centro-oeste brasileiro, de Minas. Portanto, assim, a nossa posição é muito privilegiada. E aí entra um segundo fator, além dos portos. Quer dizer, a nossa competitividade, ela tem o porto como uma questão importante, mas nós entendemos que nós devemos trabalhar sempre no conceito de plataforma logística, que é a combinação do porto com o acesso adequado ao porto, rodovia, ferrovia, aeroporto, áreas adequadas para instalação de empresas, áreas adequadas para estocagem e um conjunto de outros fatores que nós temos que buscar, que é a eficiência de operação portuária, reduzir burocracia, melhorar a eficiência. Então, na verdade, a visão que o governo do Estado tem, que nós temos, é de trabalhar junto com todos esses atores, governo federal, setor privado, trabalhadores, para que a gente faça um mutirão em busca da melhoria da eficiência
da redução de burocracia para que nós possamos ser mais competitivos. E ter a capacidade de articular esses investimentos públicos e privados para que a gente possa ganhar e ter um salto de qualidade. Nós temos muitos atributos bons aqui no Espírito Santo, mão de obra, capacidade operacional, mas temos que juntar a esses atributos os outros que nos faltam para que a gente possa dar realmente o salto que nós precisamos. A cadeia logística tem alguns gargalos, como excesso de burocracia, necessidade de dragagem nos acessos rodoviários e ferroviários. Que medidas podem ser tomadas em relação a esses fatores e gargalos? Boa noite a todos. Aldemar, eu me recordo que tem mais ou menos 15 anos que eu vejo falar da necessidade de tirar uma pedra no canal de Vitória. Parece que estão fazendo isso, Eduardo. Parece que estão fazendo. Tirar mais de 30, mas é uma grande pedra. Nós, aqui foi muito bem colocado pelo José Eduardo, nós estamos numa região privilegiada, nós somos a porta do mundo, e nós não podemos esquecer da vocação do Estado, que a vocação do Estado ela é minério, né? Nós precisamos aqui do Estado de um porto público, um porto de contêiner. Para a gente, eu vi recentemente a aflição do pessoal do granito. O pessoal, muitas vezes, eles tiveram que exportar o seu granito pelo Rio de Janeiro há 3 anos e meio, 4 anos atrás. Eu tomei a iniciativa, juntamente com a Confederação Nacional da Indústria, um trabalho que está praticamente pronto, chama-se Sudeste Competitivo. Esse trabalho, nós contratamos uma grande empresa em São Paulo. É um trabalho que foi feito com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a Fijan Rio de Janeiro, a FIENG Minas Gerais e a FINDES, a Federação do Estado do Espírito Santo. Nós contratamos esse trabalho, a parte do Espírito Santo já está pronta pelo Constantino, é o nosso presidente do COINFRA, que é o Constantino Dadalto. Nós só não apresentamos ainda, José Eduardo, porque nós fizemos um trabalho com 4 federações, um trabalho grande, vai ser lançado em Brasília. Isso vai ser uma ferramenta, não só para o governo federal, mas aqui para o Estado, até porque nós envolvemos as grandes empresas no processo. Então, aí nós temos uma ferramenta que, inclusive, nós apresentamos a região da parte central do Brasil, que é um ex-presidente de federação do Mato Grosso, onde eles fizeram um trabalho, uma agenda de governo federal, para aproveitar o Estado do Espírito Santo mais para escoar a produção de grão da região central do país. Então, é uma ferramenta construída a 4 mãos e que nós precisamos ter também vontade política no processo. Nós temos hoje um governo Paulo Atung, um governo comprometido, um governo que tem uma visão além do Estado do Espírito Santo, mas nós precisamos ter também um governo federal que olhe para o Estado do Espírito Santo. Essa é a minha colocação. Muito obrigado, Marcos Guerra. Roberto e depois Clóvis. Sim. Boa noite a todos e a todas. Bom, eu, diante desse questionamento do Valdemar e da resposta do Guerra, eu vou simplificar a minha colocação em 2 frases. Primeiro é a simplificação de processos, a necessidade da simplificação de processos. E o segundo é a necessidade de um planejamento estratégico. Eu vejo aqui o Espírito Santo, assim, se a gente fosse comparar com a Europa, será que a gente podia ser o Porto de Roterdã?
Porque o porto de Roterdã é na Holanda, mas ele é o abastecedor da Europa toda. Ele não é abastecedor só da Holanda, que a Holanda é um país pequeno, pouco populoso. Então, ele é um centro que recebe produtos do mundo inteiro e entrega na Europa. O Espírito Santo poderia ser isso? Poderia. Poderia. Diante, como o secretário falou, a nossa posição geográfica é espetacular, é central, perto dos grandes estados produtores e consumidores, Rio, São Paulo e Minas, perto do Nordeste promissor que cresce dia a dia, tudo isso o secretário falou. Mas falta, assim, o que falta? Eu acho que a gente demorou a ter um planejamento estratégico de longo prazo. Aí você tem aqui no Espírito Santo alguns portos de sucesso. A gente não pode só achar que o Espírito Santo é um tremendo estado portuário. Se a gente ver o porto lá de Portocel, Upu, Caçamarco, Tubarão, Praia Mole, são portos com qualidades mundiais elevadíssimas. E todo ano a gente está aí nas competições de melhor porto do mundo entre os primeiros lugares. O Porto de Vitória, ele realmente, geograficamente, ele tem algumas dificuldades. Ele é um porto acanhado, digamos assim, né? Deus deu ao Espírito Santo muito granito, né? Para o bem e para o mal. Então, o nosso granito é espetacular no mundo inteiro, em compensação, qualquer buraco que você for fazer tem uma pedra embaixo. A gente vê na rua aí, né? Sai de carro, tem pedra em todo lado, não é só dentro do mar, não. A nossa cidade é toda cheia de pedra, quase tudo aquilo é granito. A gente sabe até que o Penedo é granito amarelo. Quem não sabe, Penedo é granito amarelo. Bom, mas então é o seguinte, mas Vitória, o Porto de Vitória pode vir se tornar assim, um porto espetacular. Quando o presidente Clóvis conseguir... eu acho que vai mudar muito no Espírito Santo quando o Clóvis, que é o homem que mais entende dragagem que eu conheço, ele sabe disso. O homem que mais entende dragagem está aqui. É o Clóvis. Quando ele aprofundar para 14 metros e o capitão dos portos estabeleceu o calar de 12,5, já botei o capitão dos portos no jogo aqui, né? 12,5, Vitória vai ser um excelente porto. Agora, se a gente quer ser Roterdã, a gente tem que ter um porto de águas profundas. Estudos já aconteceram, está ali o nosso prefeito ali, Nelsmar. Os estudos indicavam Vila Velha, mas eu não vou me prolongar muito não, porque eu sei que tem uma outra pergunta falando nesse tema adiante, mas eu limitaria a minha resposta em duas coisas. Simplificação de processos, essa cadeia logística, desses gargalos, excesso de burocracia. Eu acho que os órgãos do governo precisam simplificar processos. Nós precisamos ser todos mais práticos, ser mais rápidos, mais práticos. E um planejamento estratégico, eu acho essencial. Há vários projetos de portos, até um tema que já está sendo levantado aqui, né? A bola já foi levantada para você cortar agora. Há vários projetos de portos e terminais em construção ou para serem construídos no Espírito Santo. Qual a situação desses principais projetos? Um exemplo, o Porto de Águas Profundas, o Porto Central e outros projetos, que a gente sempre ouve falar de outros projetos que existem, tanto para todos os tipos de carga, como para offshore. Né? Qual a situação desses projetos no nosso Estado? Bom, nós acompanhamos lá pela nossa secretaria, nós temos uma subsecretaria, nossa subsecretária está aqui, a Maiara, aquela moça ali, pode levantar, Maiara, o pessoal que te conhecer, que cuida dessa parte lá na secretaria. Nós construímos um modelo de acompanhamento intensivo desses projetos, porque ou eles são investimentos privados ou investimentos federais, né? Nós temos a convicção de que nós temos capacidade e condição de construir um sistema portuário muito melhor e muito maior do que nós temos hoje. Como foi dito aqui, isso não... E nós devemos reconhecer bastante isso, porque isso é um diferencial positivo para o Estado.
assim, nós temos uma operação portuária muito qualificada. Nós temos uma operação portuária no Espírito Santo muito qualificada. A nossa dificuldade é a deficiência da infraestrutura. Não quer dizer que a gente não tenha que avançar mais na nossa qualidade de operação. Acho que todo desafio está posto para todos nós de melhorar sempre, mas nós temos esse diferencial no Espírito Santo, que é um diferencial que nos coloca em condição boa no Brasil, em relação aos outros portos brasileiros. Se nós aliarmos esse conhecimento que nós acumulamos ao longo desses anos, essa capacidade, com uma infraestrutura de melhor qualidade, e essa infraestrutura de melhor qualidade significa melhorar os portos que nós temos, como é o caso do nosso Porto de Vitória, que vai ganhar um upgrade com essas mudanças, mas vai continuar tendo também limitações. Se nós aliarmos a melhoria dos portos que nós temos, e aí entra o Porto de Vitória, entra a Barra do Riacho, entra melhorias nos nossos portos atuais, com investimentos em novos portos, eu tenho certeza que o Espírito Santo fica imbatível nos próximos anos do ponto de vista de logística, comparado com os outros estados brasileiros. Eu destacaria, assim, eu acho que o Clóvis depois, que acompanha mais de perto a questão do Porto de Águas Profundas, pode complementar, mas foi feito um conjunto de estudos em relação à questão do porto público, foram analisados, na época, 4 alternativas: Barra do Riacho, Praia Mole, Ubu, foram analisados essas áreas. Teve uma discussão muito grande, e Ponta da Fruta, foram 4 portos. Foi feita uma análise dessas 4 possibilidades, todas elas tinham vantagens e desvantagens, né? Tanto que, assim, não teve um desempate por goleada nesse negócio, foi muito próximas as vantagens comparativas entre eles. Ao final do estudo, houve um indicativo de Ponta da Fruta. Mas o modelo proposto e o modelo que foi estudado, ele requeria um investimento público muito alto, né? Era basicamente um porto construído com recurso público. O quadro que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de ajuste fiscal e de restrição de investimento, impõe que o governo federal não terá recurso público para bancar um porto, né? Ainda mais um porto de águas profundas, com os recursos que são necessários para isso. Então, nós acreditamos que terá uma reavaliação por parte da Secretaria de Portos, por parte do governo federal. Essa reavaliação vai ter que ser necessária, porque vai precisar avaliar agora a atratividade para o setor privado participar com recursos para a construção desse porto. Então, esse, eu imagino, que é o estágio atual que está essa discussão em relação ao Porto de Águas Profundas. O Porto Central é um projeto privado, um dos projetos privados que estão colocados para a costa do Espírito Santo, e aí vale um parêntese, quer dizer, quando a gente tem 4, 5 projetos privados sendo estudados para a nossa costa, é porque o Espírito Santo é muito atrativo, senão não teria gente querendo investir, né, em portos aqui no Espírito Santo. O Porto Central é um porto de uma alta qualidade, ele é patrocinado, ele é pensado com investimento privado, um grupo brasileiro, com o Porto de Roterdã, né? O Porto de Roterdã fez um estudo na costa brasileira e identificou o presidente Kennedy como o local mais adequado para fazer investimento. E ele participa com 30% da composição societária desse investimento. O projeto está em fase, já tem a licença prévia, está trabalhando agora a complementação dos licenciamentos, está trabalhando também a parte de captação de recursos, porque o projeto é um projeto de longo prazo, e, evidentemente, que esse quadro econômico que o Brasil está passando tem colocado alguns projetos em compasso de espera, aguardando, né, um clareamento melhor do cenário. Mas nós temos assim, uma expectativa positiva de que ele ocorrerá. Ainda que não ocorra no prazo originalmente previsto, que era um prazo mais curto, nossa expectativa é que ele ocorrerá. Evidentemente que dentro de um prazo em que a economia dê um sinal aí de recuperação melhor, assim como alguns outros portos aqui no Estado. Muito obrigado. E os comentários, Marcos Guerra. José Eduardo, praticamente, na fala dele, ele fez quase uma conclusão.
E é importante, quando a gente enxerga o Estado do Espírito Santo, a gente olhar ele de cima. Aqui foi comentado anteriormente pelo Clóvis sobre linhas férreas, essas coisas todas. Esse trabalho que nós realizamos, ele contempla todo esse trabalho. Inclusive, eu quero dizer a todos vocês, nós fizemos via CNI o Sudeste competitivo, nós fizemos a Amazônia competitiva, o Nordeste competitivo, o Sul competitivo, quer dizer, todo ele se interliga um com o outro. Então, ele mostra, inclusive, Clóvis, o encurtamento de distância. É lógico que isso vai ter que ter investimento. Se pensar em portos, você tem que pensar em 20, 30, 40, 50 anos para trás, para frente. Você tem que pensar assim. Aqui, muitas vezes, a gente fica discutindo a imobilidade urbana, por exemplo, enquanto que a gente podia estar estudando, a gente trabalhar mais com porto, com questão de cabotagem, transportes marítimos, essas coisas todas. O Roberto colocou bem aqui a questão do Porto de Roterdã. Eu tive a satisfação de visitar o Porto de Roterdã, o Porto Indústria. É mais ou menos, pensando assim, é o Porto Central aqui, né? Agora, eu particularmente, eu acho que, às vezes, a gente precisa focar mais. Eu imagino, o Zé Eduardo, alguém aqui pode não gostar do que eu vou falar, mas, às vezes, você pensa assim, Poço de Águas Profundas de Vila Velha, aí você pensa de Presidente Kennedy. Dá para 2? Não dá para 2. Então, às vezes, o Estado tem que sentar e falar o seguinte, olha, vamos focar aqui, porque aqui é mais viável, que realmente vai acontecer. Nós temos aí a gente percebe que, em 2004, por exemplo, foi aprovada a lei das PPPs. Né? A lei das PPPs, e, infelizmente, isso não foi aplicado em portos ainda. A gente sabe que o mecanismo de governo, de estatal, não é que ele está errado, não, mas ele é muito lento, ele é muito demorado, quer dizer, é muito mais caro. Muitas vezes eu digo isso porque eu também sou presidente de uma instituição, eu sou voluntário, mas eu passo pelos mesmos problemas, nesse mar que você passou em Vila Velha, que outros passam, a demora. A gente a gente é sujeito a órgãos de controle, quer dizer, a coisa fica morosa. Então, eu, com relação a portos, por exemplo, eu visitei vários portos aqui no Brasil. Hoje mesmo eu recebi o cônsul da Alemanha, ele nos convidou aqui para fazer uma missão, viu, Eduardo? No porto de Hamburgo, na Alemanha. Entendeu? E aqui no Estado, realmente, quando a gente fala nas questões de transporte de minérios, nós somos imbatíveis. Nós somos imbatíveis. Agora, nós precisamos aproveitar mais a nossa topografia, quer dizer, a nossa localização geográfica, para a gente explorar mais o Estado. Porque, olha só, às vezes a gente fica, eu na Findes, a pessoa fala assim, é comum falar o seguinte, a economia do Estado do Espírito Santo, 52% da economia do Estado do Espírito Santo é mercado internacional. Realmente é. Realmente é. Mas temos hoje aí, Roberto, se a gente pegar o bimestre, o primeiro bimestre do ano, a nossa produção física industrial ela está em 22,7% de crescimento se comparado com o bimestre do ano passado. Isso graças à indústria de extração mineral. A indústria de pellets, por exemplo, é considerada como extração mineral. Entendeu? Então, realmente, nós somos competitivos nesse aspecto. Nós somos competitivos. Então, mais essa contribuição, você colocou bem as suas colocações com relação a portos, e eu vou ter o imenso prazer, Eduardo, você, como secretário, a gente tem uma relação muito, muito estreita, né? Depois que esse trabalho estiver pronto, a gente vai passar para vocês, a gente vai debruçar em cima e vamos discutir as questões desse trabalho que nós
que nós realizamos, até porque ele não é da Findes, ele é um projeto de Estado brasileiro. Sobre as obras no Porto de Vitória, né? Há uma obra de dragagem, já tem bastante tempo, todos nós sabemos que é um anseio muito grande de todos nós, para que possamos ter, assim que possível, os novos números na profundidade e no calado. Então, como que essas obras têm influenciado a atividade portuária? O que ainda vai acontecer? Como está a dragagem, do ponto de vista do agente marítimo? Bom, do agente marítimo, porque isso aqui vai ter que falar com a dragagem. Esqueci de mencionar que depois da sua fala, o comentário do Clóvis e do Roberto. Ótimo. Bom, quanto à dragagem, eu acho que o Clóvis até falou como está a situação. Até o final do ano é a previsão da Codesa de estar entregando essa dragagem. Agora, o que influencia no setor de agenciamento marítimo? Essa falta, não vou dizer a falta, esse atraso no final da dragagem, que nós perdemos serviço. Nós tínhamos anteriormente, por exemplo, só um exemplo, a MSC, que escalava aqui com os navios maiores, hoje não vem mais. Só vem os navios da Loquim, que levam para os navios da MSC, ou Rio, ou Santos. Imagina o que se perdeu aqui. Os navios de granito, como o próprio Guerra falou, agora, graças a Deus, voltaram, alguns estão embarcando aqui, outros em Praia Mole, outros em Porto Céu, né, que traz realmente para o agenciamento marítimo, porque saindo carga, saem os navios. Saindo os navios, o agente marítimo é afetado diretamente. Entendeu? Agora, o que nós precisamos, mais uma vez, eu vou reiterar o que falei anteriormente, é ter uma solução, ter um esforço conjunto para que todos tenhamos sucesso nessa empreitada da Codesa. Eu sei que o Clóvis, assim como o próprio Guerra falou, a dificuldade, é um órgão público, é difícil, sabemos disso. Está aí o TCU em cima de todo mundo, né? E nós precisamos dar satisfação de tudo que fazemos, principalmente a Codesa, né? Mas eu sei da luta do Clóvis, o que ele tem brigado. Eu faço parte do Conselho de Administração da Codesa e vejo a luta que é ter as coisas andando no que deve ser andado. É muito difícil. Muito obrigado. Clóvis. Recentemente, há 2 semanas atrás, eu tive em reunião com o ministro Edinho Araújo e falei para ele da importância da dragagem para o nosso porto. Eu falei, ministro, é uma obra das mais importantes que nós temos no momento, é a nossa dragagem, que há mais de 20 anos a gente vem lutando para se conseguir essa dragagem. E aí ele falou bem assim, tá bom, então marca aí que eu quero ir lá para assinar essa ordem do reinício para terminar essa dragagem. Eu falei assim, mas o problema está aqui com a Secretaria de Portos, com o consórcio, que estão para assinar um aditivo de valor. Nós assinamos em novembro passado um aditivo de prazo, jogando mais 12 meses. Eu espero, eu tive uma reunião agora, dia 2 de abril, no NPH, juntamente com o consórcio, representando o consórcio, representando a Secretaria de Portos, discutindo lá uma solução para concluir essa dragagem. E estava no impasse lá de 4 milhões, que não se chegava a uma conclusão dos técnicos da Codesa, da CEP, com o consórcio. Porque o consórcio ele entendia que, para trazer outros equipamentos, o custo era muito elevado. Ele queria diluir nos volumes a ser feito. E essa conta não fechava. Ninguém é louco em autorizar mais 4 milhões sem conseguir caracterizar dentro dos volumes que ele vai realizar. E aí ficou nesse impasse, mas o consórcio está analisando e ficou de até o final desta semana apresentar para a Secretaria de Portos a definição deles. Eu espero que eles vão aceitar, porque o que eles já fizeram, o que eles já dragaram e derrocaram, não é agora, no final da obra, que eles vão abandonar e deixar a gente a ver navios. Porque, do jeito que está, a gente não ganhou nada. Derrocamos mais de 1.400.000 metros cúbicos de resíduos, argila, areia,
e derrocamos 112 mil metros cúbicos de um volume total de 115. Então, evoluiu bastante. Quem vê a batimetria do canal, vê que melhorou bastante. Até alargamos o canal em alguns pontos que tinha estrangulamento, que era difícil o acesso do navio. Tinha um ponto lá que tinha 68 metros, hoje está com 120. Então, mas nós não conseguimos finalizar toda a dragagem e toda a derrocagem. Então, se eles retornarem, eu espero que, no máximo, em 6 meses, eles concluam a dragagem. Aí nós vamos fazer a batimetria final e vamos apresentar para a Marinha para poder a gente obter a homologação dessa batimetria e aí fazer uma nova prescrição para o porto, aumentando de 10,67 o calado para 12,50 metros, que é um ganho extraordinário que nós vamos ter para toda a comunidade portuária. Obrigado aí pelo tempo. O governo federal tem demonstrado interesse num plano de concessões. Eu mesmo, ampliando um pouco a pergunta, eu mesmo estive recentemente entregando, junto com outros segmentos, um plano de logística na Casa Civil e fomos recebidos pelo assessor especial do ministro Mercadante. E o governo tem falado numa série de concessões para vários setores. Já foi mencionado aqui que o governo federal não tem recursos, não tem dinheiro para grandes obras. Então, a pergunta para você é se portos privados são a solução. Eu diria não só portos, mas pode ampliar um pouquinho mais. Olha só, eu sou suspeito em falar de porto privado, né? Porque eu trabalho... Por isso que a pergunta foi para você. Foi direcionada, né? Porque eu trabalho em porto privado e, na minha opinião, sendo assim bastante direto, sim. Sim. Eu acho que a solução, no momento, para o país, são portos privados. Porque o governo tira de si um peso grande, passa para o setor privado. Agora, a PPP, ela tem umas dificuldades. Eu até coloquei aqui uma... Eu não sabia que você ia fazer essa pergunta, não? Aproveitando esse ato, Roberto, aproveitando depois o comentário de José Eduardo e do Marcos Guerra. Eu estudei um pouquinho aqui a PPP e vi que o espírito da PPP, o espírito da lei, né? Taxa de retorno adequada para os investimentos, redução de tarifas, com 0 concessão ou 0 imposto. Isso seria o oposto, o extremo, né? O setor privado na PPP, né? A parceria público-privada, seria o privado entra com investimento e ele aguarda uma taxa de retorno. O governo entra com a concessão e cobra impostos. Mas aí vem o grande problema. É o controle excessivo do governo. O controle nos últimos anos, a próxima pergunta vai ser muito interessante quando o Valdemar colocar, que, acho que é a segunda pergunta daqui adiante, que ele fala na lei dos portos. Então, hoje em dia, o governo está assim, está num controle excessivo, essa é a minha opinião, okay? Excessivo nas ações dos portos privados. Então, assim, inclusive, mexendo no preço, é lógico, naturalmente, que qualquer abuso de preços precisa ser conversado, não pode ser feito. Isso aí é óbvio, né? Mas também você não pode tolher a iniciativa privada, porque aí ela não faz investimento. Se a taxa de retorno for muito baixa ou próximo de 0, ela não vai investir. O empresário não vai investir, certo? Por que vai botar um dinheiro? Porque porto é um investimento grande, é um investimento a longo prazo, então ele tem que ter segurança de que isso vai ser bom, porque ele tem acionistas. O privado tem acionistas e que cobram. Muitas vezes esses acionistas não estão no Brasil, estão no exterior, são bancos, são fundos de pensão. Então, eles querem resultado, eles não querem conversa, né? Não pode esperar. Então, eu acho que é o seguinte, o porto público tem que existir, sim. Eu acho que ele tem que existir, porque ele é um laboratório.
Aqui, eu acho que o Espírito Santo é uma escola perfeita. Se você for analisar, aqui no Espírito Santo cabe assim, uma universidade portuária. Porque em poucos lugares você tem o porto público. Aqui tem o público, o arrendado e o privado. No Rio não tem, por exemplo, o público. É tudo arrendado. O porto de Itaguaí. É tudo arrendado. Aqui não. Aqui você tem a figura do operador portuário em porto público. E um monte de lugar não tem mais. Ou o cara é arrendado ou o cara é privado. Eu acho que o porto público tem que existir. Eu acho que tem carga para todo mundo. Quem faz o porto é a carga e não o contrário. Não adianta fazer o porto sem a carga. E aí o Guerra colocou uma coisa, o seguinte, enquanto a gente ficou pensando muito em Porto de Águas Profundas, o Porto Central está aí. Vai ter carga para todo mundo? No momento não tem. Mas pode ser que no futuro tenha. Agora, qual é o governo, qual é o setor privado que vai fazer um porto privado mais que além do Porto Central? Não vai. Não vai fazer. Se o governo federal não consegue fazer, imagina o privado. Não vai botar, ele vai jogar as fichas aonde? Ou no Açu, ou no Central. Porque o dinheiro não tem Estado. O dinheiro, sim, não tem dinheiro carioca, dinheiro capixaba, dinheiro paulista, não tem. Dinheiro é dinheiro. O cara vai operar a carga dele no porto melhor. Ele não quer saber se é no norte fluminense ou no sul capixaba. Entendeu? Então, eu acho que a solução, sim, é apoio do setor privado. Sim. Agora, tem que desembaraçar, tem que reduzir esses controles exagerados. A gente entende que tem que ter controle, sim, as agências têm que regular, tem que haver regulação. Toda hora tem que... mas essa regulação tem que ser muito clara. Essa regulação tem que ser muito clara. Ok? Obrigado. Obrigado, Roberto. Comentário de José Eduardo. Eu acho que está muito bem respondida a pergunta. Assim, meu comentário é muito nessa linha. Eu acho que tem espaço para o porto público e espaço para o porto privado. E a convivência dos dois é saudável para a sociedade, porque você cria condições, inclusive comparativas, na operação e cooperativas entre os dois. Mas nós temos que melhorar as regras do público e temos que melhorar a regra do privado, porque os dois hoje enfrentam problemas. O público, as obras e as melhorias no porto público enfrentam essa infernal burocracia que nós criamos no país, né? Achando que controlar a corrupção é criar uma lei em cima da outra, um controle em cima do outro, e aí você tem um fazendo, 10 vigiando e 50 regras em cima do que está fazendo. Isso não funciona. O mundo não é assim, né? Não é isso que resolve o problema. Nós criamos um país lerdo, lento, que não consegue dar resposta para a sociedade no tempo, e isso não inibe corrupção, né? O que inibe corrupção é transparência, regra simples, clara, e um controle simples. Não tem que ter nada de complicado, né? Então, assim, nós precisamos rever o nosso modelo de país. Nós criamos um país complicado, burocrático, e quando a gente vê por que os outros países da América do Sul, Chile, Panamá, Colômbia, estão crescendo a 6% ao ano, estão modernizando, porque são países que simplificaram a vida, simplificaram as coisas. As coisas têm transparência, se aparecer corrupção, pune, mas nós não podemos criar uma teia que ingessa todo mundo e prejudica toda a sociedade. Porque quando você paralisa a obra, quando você não faz as coisas acontecer, você está perdendo dinamismo econômico, você está perdendo oportunidade de geração de emprego para a juventude, você está perdendo competitividade no mundo. Então, assim, essa é a minha visão. Eu acho que o setor público tem que passar por uma reforma integral. E do setor privado, a mesma coisa. Os portos privados, a mesma coisa. Nós melhoramos um pouco as nossas regras, mas precisa simplificar mais. E nós temos que lembrar sempre o seguinte, assim, não é o porto privado a solução. Assim, a participação do setor privado é fundamental, mas nós temos que saber contratar bem as coisas também, né? Nós temos que fazer boas concessões, com regras bem feitas, para impedir abusos e para que
o setor privado entre sabendo que ele tem que atuar com indicadores de desempenho, indicadores de resultado para a sociedade. A gente criou alguns mecanismos que, em vez de controlar o fim, a gente fica controlando o meio. Quando a gente deve controlar é a finalidade, o objetivo é aquele, está tendo um desempenho eficiente, está atendendo aquilo que se propôs. Então, assim, isso que é o importante. A gente fica querendo controlar o parafuso do parafuso, da maçaneta, e perdendo tempo com isso, quando a gente devia controlar o fim. Quer dizer, o setor privado é bem-vindo, agora tem que ser bem-vindo dentro de regras claras e dentro de licitações bem feitas, contratos bem feitos, transparentes, e que trabalhe com indicadores de desempenho para que a sociedade possa cobrar esses indicadores. O próximo ES Brasil Debate terá como tema Segurança Pública.